Capítulo 20. Eu me esquecera de fechar a cortina, o que normalmente fazia, bem como de cerrar as venezianas. A consequência foi que, quando a lua cheia e brilhante, pois fazia bom tempo, chegou ao espaço no céu oposto à minha cama e se debruçou sobre mim através das vidraças nuas, seu lume glorioso me despertou. Acordando no meio da noite, abri os olhos para o seu disco, prateado e límpido como cristal. Era belo, mas solene demais. Ergui-me um pouco, estiquei o braço e puxei a cortina. Céus, que grito! À noite, seu silêncio e sua tranquilidade foram dilacerados por um som selvagem, agudo e estridente, que atravessou Thornfield Hall de ponta a ponta. Minha pulsação se interrompeu, meu coração parou, meu braço estendido ficou paralisado. O grito morreu e não voltou a se repetir. Na verdade, fosse qual fosse o ser que produzira aquele temível ganido, não teria como repeti-lo tão cedo, assim como, nos Andes, o condor de asas mais longas não poderia, 2 vezes seguidas, dar um grito de seu ninho entre as nuvens. Quem gritara daquela maneira precisaria descansar antes de repetir tamanho esforço. Vinha do 3º andar, pois se ouvia do alto, e do alto, sim, daquele quarto logo acima do meu. Ouvia agora uma briga mortal a julgar pelo barulho, e uma voz meio sufocada berrou: "Socorro! Socorro! Socorro!" Gritou 3 vezes rapidamente. "Ninguém vai me ajudar?" exclamou. E então, enquanto o barulho de pés batendo com força e se arrastando no chão prosseguia ensandecido, distingui as palavras através das tábuas e do reboco. "Rochester, Rochester, pelo amor de Deus, venha!" A porta de um quarto se abriu, alguém correu, ou seguiu às pressas pelo corredor. Outro baque forte no chão lá em cima e algo caiu. Fez-se silêncio então. Eu vestira qualquer coisa, embora o terror fizesse o meu corpo inteiro tremer, saí do meu quarto. Quem dormia havia acordado. Exclamações e murmúrios aterrorizados ressoavam em todos os quartos, e as portas se abriram uma após a outra. O corredor se encheu. Cavalheiros e damas haviam saído da cama e perguntavam confusos e a esmo: "Ah, o que houve? Quem se feriu? O que aconteceu? Apanhe uma vela. É um incêndio? São ladrões? Para onde corremos?" Se não fosse pela lua, estaria na mais completa escuridão. Corria de um lado a outro, amontoavam-se, alguns soluçavam, outros tropeçavam, a confusão era completa. "Onde diabos está Rochester?" exclamou o coronel Dent. "Não o encontrei em sua cama." Aqui estou, aqui estou." Ouviu-se a exclamação em resposta: "Acalmem-se todos vocês, já venho." E a porta no final do corredor se abriu, e o Sr. Rochester se adiantou com uma vela. Descia do andar superior. Uma das senhoras correu diretamente até ele e agarrou seu braço. Era a senhorita Ingram. "O que aconteceu de tão horrível?" ela falou.
Diga, conte-nos o pior logo de uma vez, mas não me derrubem nem me estrangulem. Ele respondeu, pois as senhoritas Esten agora o agarravam, e as duas senhoritas mais velhas, em seus amplos robes brancos, caíam sobre ele, como barcos com todas as velas desfraldadas. Está tudo bem, ele exclamou. É só um ensaio de muito barulho por nada. Senhoras, afastem-se ou vou acabar ficando perigoso. E perigoso ele parecia. Seus olhos negros dardejavam faíscas. Fazendo um esforço supremo, ele acrescentou: uma criada teve um pesadelo, isso é tudo. Trata-se de uma pessoa nervosa e emotiva. No sonho havia uma aparição ou algo do tipo, sem dúvida, e ela teve uma crise apavorada. Agora então vou acompanhá-los a todos de volta aos seus quartos. De outro modo, até que a casa se aquiete, não há como cuidar dela. Cavalheiros, tenha a bondade de dar o exemplo às senhoras. Senhorita Ingram, tenho certeza de que não vai deixar de demonstrar superioridade a temores sem sentido. Amy e Louise, voltem aos seus ninhos como um par de pombinhas que são. Minhas senhoras, as duas damas idosas, com certeza vão se resfriar se ficarem mais tempo neste corredor gélido. E então, alternando persuasão e autoridade, ele conseguiu fazer com que todos voltassem aos seus quartos separadamente. Não esperei pela ordem de voltar ao meu e regressei sem ser notada, assim como saíra dali. Não, contudo, para voltar à cama, ao contrário, comecei a me vestir com todo o cuidado. Os ruídos que ouvira depois do grito e as palavras que tinham sido proferidas provavelmente só haviam chegado aos meus ouvidos, pois vinham do quarto acima do meu, mas deixavam claro para mim que não fora o sonho de uma criada, o que espalhara o terror pela casa, e que a explicação dada pelo Sr. Rochester fora apenas uma invenção para acalmar seus hóspedes. Vesti-me então de modo a estar pronta para qualquer emergência. Vestida, fiquei sentada por um longo tempo junto à janela, contemplando a paisagem silenciosa e os campos prateados, e esperando não sabia pelo que. Parecia-me que algum evento deveria se seguir ao estranho grito, à luta e ao pedido de socorro. Não, o silêncio regressou. Murmúrios e movimentos cessaram gradativamente e em cerca de 1 hora Thornfield Hall estava mais uma vez quieta como um deserto. Parecia que o sono e a noite tinham recuperado seu império. Enquanto isso, a lua declinou. Estava prestes a se pôr. Como não queria ficar sentada no frio e na escuridão, achei melhor deitar-me na cama, vestida como estava. Deixei a janela e caminhei fazendo pouco ruído pelo tapete. Quando me abaixei para tirar os sapatos, um toque cauteloso soou à minha porta. Precisam de mim? Indaguei. Está acordada? Perguntou a voz que eu esperava ouvir, ou seja, a do meu patrão. Sim, senhor. E vestida? Sim. Venha então sem fazer ruído. Obedeci. O senhor Rochester estava parado no corredor, segurando uma vela. Preciso de você, disse ele. Venha por aqui, não há pressa e não faça barulho.
Meus sapatos eram macios, eu podia caminhar pelo chão atapetado como a leveza de um gato. Ele deslizou pelo corredor e subiu a escada, parando na passagem escura e baixa do fatídico terceiro andar. Eu o acompanhara e estava parada ao seu lado. Tem uma esponja em seu quarto? Ele me perguntou num sussurro. Sim, senhor. Tem sais voláteis? Sim. Volte e vá buscá-los. Voltei, apanhei a esponja em meu lavatório e os sais em minha gaveta. E mais uma vez retracei meus passos. Ele ainda aguardava, tinha na mão uma chave. Aproximando-se de uma das portinhas escuras, colocou-a na fechadura, parou e se dirigiu a mim outra vez. Não fica nauseada quando vê sangue? Acho que não, nunca tive a experiência. Estremeci enquanto respondia, mas não senti calafrios nem fraqueza. Dê-me a sua mão, disse ele. Não posso me arriscar a um desmaio seu. Coloquei os dedos nos seus. Morna e firme, foi sua observação. Girou a chave e abriu a porta. Vi um quarto que me lembrava de ter visto antes, no dia em que a senhora Fairfax me mostrou a casa. Era forrado de tapeçarias penduradas, mas agora uma parte delas estava levantada, e ali se revelava uma porta que antes estivera oculta. Essa porta se encontrava aberta e uma luz brilhava no aposento atrás dela. Ouvi então um rosnar e um cerrar de dentes, quase como se fosse um cachorro furioso. O Sr. Rochester, pousando a vela, disse-me: espere um minuto, e entrou no aposento. Uma risada alta saudou sua entrada, ruidosa a princípio e terminando naquele "ha, ha" de duende mau de Grace Poole. Então era ela quem estava ali. Ele fez algum tipo de acordo sem falar, embora eu ouvisse uma voz baixa se dirigir a ele, que então saiu e fechou a porta. Aqui, Jane, disse ele, e eu me adiantei até o outro lado de uma cama ampla, que com os dosséis abaixados ocultava uma porção considerável do quarto. Havia uma poltrona junto à cabeceira e ali se sentava um homem todo vestido, à exceção do casaco. Estava imóvel, a cabeça para trás, os olhos fechados. O Sr. Rochester aproximou dele a vela. Reconheci seu rosto pálido e aparentemente sem vida, o estranho Mason. Vi também que seu lençol de um dos lados, bem como um de seus braços, estava quase empapado de sangue. Segure a vela, disse o Sr. Rochester, e eu fiz o que mandava. Ele pegou uma bacia de água do lavatório. Segure isso. Obedeci. Ele pegou a esponja, mergulhou-a ali e umedeceu o rosto cadavérico. Pediu os meus sais e os aplicou em suas narinas. O Sr. Mason logo abriu os olhos, gemeu. O Sr. Rochester abriu a camisa do ferido, cujo braço e ombro estavam envolvidos por um curativo. Limpou com a esponja o sangue que gotejava em profusão. Há algum risco imediato? Murmurou o Sr. Mason. Que nada. Não, foi só um arranhão. Não se deixe abater, homem. Aguente firme. Vou buscar eu mesmo um médico para você. Estará pronto para ser levado pela manhã. Espero, Jane.
ele prosseguiu: Senhor, terei de deixá-la neste quarto com este cavalheiro por 1 ou talvez 2 horas. Limpe o sangue com a esponja, como estou fazendo, quando voltar a sangrar. Se ele estiver se sentindo fraco, leve o copo d'água à sua boca e o sais ao seu nariz. Não deve falar com ele em hipótese alguma. E Richard, se falar com ela, correrá risco de vida. Abra a boca, agite-se e eu não me responsabilizo pelas consequências. Mais uma vez, o pobre homem gemeu. Era como se não ousasse se mexer. O medo da morte ou de alguma outra coisa parecia quase paralisá-lo. O Sr. Rochester colocou a esponja agora sangrenta na minha mão e eu passei a aplicá-la como ele fizera. Ele me observou por um segundo, dizendo então: lembre-se, nada de conversa, e deixou o quarto. Foi para mim uma sensação estranha quando a chave girou na fechadura e o som de seus passos, afastando-se, já não pôde mais ser ouvido. Então estava ali eu no 3º andar, trancada em uma de suas místicas celas, à noite ao meu redor, um espetáculo de palidez e sangue sob meus olhos e minhas mãos. Uma assassina separada por uma mísera porta. Sim, isso era apavorante. O resto eu podia tolerar, mas estremecia ante a ideia de ser atacada por Grace Poole. Tinha que me manter firme, porém, em meu posto. Tinha que observar aquele rosto fantasmagórico, aqueles lábios azuis estáticos, proibidos de se abrir, aqueles olhos ora fechados, ora se abrindo, ora errando pelo quarto, ora fixos em mim, e em todos os momentos vidrados com a opacidade do medo. Tinha que mergulhar a mão a todo momento na bacia de sangue e água e limpar a gosma que escorria. Era obrigada a ver a luz da vela se extinguir aos poucos enquanto trabalhava. As sombras se acentuavam nas tapeçarias antigas ao meu redor e envolviam o dossel da ampla e antiga cama, e tremulavam estranhamente sobre as portas de um grande armário na parede oposta, cuja frente, dividida em 12 painéis, trazia numa representação austera as cabeças dos 12 apóstolos, cada uma num painel separado, como se emolduradas. No alto projetavam-se um crucifixo de ébano e um Cristo agonizante. Conforme a obscuridade cambiante e o brilho tremeluzente da vela oscilavam aqui e ali, ora era o médico barbudo Lucas, que se intrigava, ora era o longo cabelo de São João que ondulava, e ora a face diabólica de Judas que se projetava do painel, parecendo ganhar vida e ameaçar uma revelação do arquitraidor, do próprio Satã na forma de seu subordinado. Em meio a tudo isso, eu precisava aguçar os ouvidos, bem como os olhos, ficar atenta aos movimentos da besta selvagem ou do demônio na outra sala. Mas desde a visita do Sr. Rochester, ela parecia enfeitiçada. Durante toda a noite, só o que ouvi foram 3 sons e 3 longos intervalos. O chão ranger sob o ruído de um passo, uma retomada momentânea daquele rosnado canino e um profundo gemido humano.
Então, meus próprios pensamentos me preocuparam. Que crime era aquele, encarnado naquela mansão isolada, que não podia ser nem expelido, nem subjugado por seu proprietário? Que mistério era aquele que explodira, ora em fogo, ora em sangue, nas horas mais avançadas da noite? Que criatura era aquela que, disfarçada com o rosto e a voz de uma mulher comum, falava, ora com a voz de um demônio debochado, ora como uma ave de rapina em busca de carniça? E esse homem sobre o qual eu me debruçava, esse estranho tão comum e quieto, que ele se envolvera nessa teia de horrores, e por que a fúria se atirara sobre ele? O que o levara a ir até aquela parte da casa num momento inoportuno, quando deveria estar na cama dormindo? Eu ouvira o Sr. Rochester lhe indicar um quarto lá embaixo. O que o levara até ali? E por que agora ele se mostrava tão resignado diante da violência e da perfídia cometida contra ele? Por que se submetera com tanta docilidade ao silêncio imposto pelo Sr. Rochester? Por que o Sr. Rochester impusera esse silêncio? Seu hóspede fora ultrajado, sua própria vida, numa ocasião anterior, sofrera um atentado, e ambos os casos ocultara em sigilo e esquecimento. Por fim, vi que o Sr. Mason era submisso ao Sr. Rochester, que a impetuosa determinação deste último tinha um controle absoluto sob a inércia do primeiro. As poucas palavras trocadas entre eles me haviam mostrado isso. Era óbvio que em suas relações no passado, a atitude passiva de um fora habitualmente influenciada pela energia ativa do outro. De onde viera então o receio do Sr. Rochester quando soubera da chegada do Sr. Mason? Porque o mero nome daquele indivíduo fraco, a quem suas palavras bastavam para controlar, feito uma criança, caíram sobre ele, algumas horas antes, como um raio sobre um carvalho? Ah, eu não conseguia esquecer a expressão e a palidez de seu rosto quando ele sussurrara: Jane, recebi um golpe, Jane. Não conseguia esquecer como seu braço tremia ao pousar em meu ombro. E não seria uma coisinha insignificante a que poderia derrubar desse jeito o espírito determinado e a postura vigorosa de Fairfax Rochester. Quando será que ele volta? Quando será que ele volta? Exclamei mentalmente, conforme a noite se arrastava e o meu paciente, sangrando, gemia e ficava cada vez mais prostrado e indisposto. Nem o dia, nem a ajuda chegavam. Eu levara repetidas vezes a água aos lábios pálidos do Sr. Mason. Repetidas vezes lhe oferecera os sais estimulantes. Meus esforços pareciam inúteis. O sofrimento físico ou mental, ou a perda de sangue, ou as três coisas juntas, estavam esgotando depressa suas forças. Ele gemia tanto e parecia tão enfraquecido, aterrorizado e desorientado, que temi que estivesse morrendo, e nem sequer podia falar com ele. A vela por fim se consumiu e apagou. Com isso, percebi raios de luz cinzenta avançando pelas cortinas. A aurora se aproximava.
Logo ouvi Pyle latindo lá embaixo em seu distante canil no pátio. A esperança se reavivou. E não foi à toa. Mais 5 minutos e o ruído da chave abrindo a fechadura me informou que seria liberada da minha vigília. Não devia ter durado mais do que 2 horas, mas muitas semanas pareceram mais curtas. O Sr. Rochester entrou e com ele o médico que fora chamar. Bem, Carter, seja rápido, ele lhe disse. Dou-lhe meia hora para tratar da ferida, fazer as ataduras e levar o paciente lá para baixo. Mas ele está em condições de se mover, senhor. Sem dúvida que está. Não é nada sério. Ele está nervoso, precisamos animá-lo. Venha, comece a trabalhar. O Sr. Rochester abriu a espessa cortina e a veneziana. Deixou entrar toda a luz possível. Surpreendeu-me ver o quanto a aurora já ia avançada e os raios cor-de-rosa que começavam a iluminar o céu a leste. Então ele se aproximou de Mason, de quem o médico já cuidava. Bem, meu amigo, como se sente? Perguntou. Acho que ela acabou comigo, foi a débil resposta. De modo algum, coragem. Daqui a um par de semanas já estará curado. Só perdeu um pouco de sangue, mais nada. Carter, diga-lhe que não há perigo. Posso fazer isso com a consciência tranquila, disse Carter, que tirava as ataduras. Só gostaria de ter chegado mais cedo. Ele não teria sangrado tanto. Mas o que é isso? A pele do ombro está rasgada, não apenas cortada. Esta ferida não foi causada por uma faca. Há marcas de dente aqui. Ela me mordeu, murmurou ele. Atacou-me feito uma tigresa quando Rochester tirou dela a faca. Não devia ter se submetido. Devia tê-la agarrado imediatamente, disse o Sr. Rochester. Mas naquelas circunstâncias, o que poderia fazer? Disse Mason. Ah, foi assustador, ele acrescentou, estremecendo. E eu não esperava. Ela parecia tão calma a princípio. Eu avisei, foi a resposta de seu amigo. Disse a você que ficasse de guarda quando se aproximasse dela. Além disso, poderia ter esperado até o dia seguinte para que eu o acompanhasse. Foi uma loucura tentar vê-la hoje e sozinho. Pensei que poderia lhe fazer bem. Pensou, sim. Fico impaciente ao ouvi-lo. Mas seja como for, você sofreu e sofrerá ainda mais por não ouvir meu conselho. Então não direi mais nada. Carter, depressa, depressa, o sol já vai nascer e preciso que ele vá embora. Pois não, senhor, terminei de fazer o curativo no ombro. Preciso cuidar desta outra ferida no braço. Parece que ela também mordeu aqui. Ela chupou o sangue. Disse que ia sugar meu coração, falou Mason. Vi o Sr. Rochester estremecer. Uma expressão singular de repulsa, horror e ódio se apossou de seu rosto, quase a ponto de distorcê-lo. Mas ele disse somente: Vamos, agora cale-se, Richard, e não pense mais nas bobagens que ela disse. Não repita as suas palavras. Gostaria de esquecê-las, foi a resposta. Vai esquecer quando tiver deixado o país, quando regressar a Spanichital. Pode pensar nela como morta e enterrada, ou antes, não precisa pensar nela em absoluto.
Impossível esquecer essa noite. Não é impossível. Encontre um pouco de energia, homem. Há 2 horas pensou que estava morto e está vivo e falante agora. Pronto, Carter, já terminou ou quase? Vou arrumá-lo num piscar de olhos. Jane, ele se voltou para mim pela primeira vez desde que regressara. Pegue esta chave, desça ao meu quarto e vá direto ao quarto de vestir. Abra a gaveta de cima da cômoda e pegue uma camisa limpa e um lenço para o pescoço. Traga-os para cá e seja rápida. Obedeci, encontrei o armário que ele mencionara, os artigos enumerados e regressei com eles. Agora, disse ele, vá para o outro lado da cama enquanto eu o visto. Mas não saia do quarto. Pode ser que eu precise de você outra vez. Afastei-me como ele orientara. Já havia movimento quando você desceu, Jane? Indagou pouco depois o Sr. Rochester. Não, senhor, tudo estava bastante quieto. Vamos tirá-lo daqui discretamente, Dick. Isso vai ser melhor tanto para você quanto para aquela pobre criatura ali do lado. Faz muito tempo que tento evitar um escândalo e não gostaria que isso por fim acontecesse. Aqui, Carter, ajude-o com o colete. Onde deixou o casaco forrado de pele? Não pode viajar nem 1 quilômetro sem ele. Neste diabo de clima frio, em seu quarto? Jane, corra ao quarto do Sr. Mason, o que fica ao lado do meu, e pegue o casaco que encontrará lá. Mais uma vez corri, mais uma vez regressei, trazendo um imenso sobretudo forrado e debruado de pele. Agora, outra missão para você, disse o meu incansável senhor. Precisa voltar ao meu quarto. Que bênção você estar calçando veludo, Jane. Um mensageiro ruidoso não serviria nesta situação. Deve abrir a gaveta do meio do meu lavatório e tirar dali um pequeno frasco e um copinho, rápido. Outra vez corri até lá e voltei com os objetos pedidos. Muito bem, agora, doutor, tomarei a liberdade de administrar eu mesmo uma dose, assumindo a responsabilidade. Comprei este tônico em Roma de um charlatão italiano, um sujeito que você teria posto para correr a pontapés, Carter. Não é para ser usado indiscriminadamente, mas é bom em certas ocasiões. Agora, por exemplo, Jane, um pouco d'água. Ele estendeu o copinho, que enchi até a metade com água da garrafa que estava sobre o lavatório. Já é suficiente. Agora molhe a borda do frasco. Fiz isso, ele contou 12 gotas do líquido carmim e entregou a Mason. Beba, Richard, vai lhe dar o coração de que está precisando, por 1 hora ou mais. Mas isso não vai me fazer mal? Não é inflamatório? Beba, beba, beba. O Sr. Mason obedeceu porque, evidentemente, era inútil resistir. Estava vestido agora, ainda com aspecto pálido, mas já não mais todo sujo de sangue. O Sr. Rochester deixou que ficasse sentado ali por 3 minutos depois de engolir o tônico. Então, segurou-lhe o braço. Agora tenho certeza de que consegue ficar em pé, disse ele. Tente. O paciente se levantou. Carter, segure-o por baixo do outro ombro. Anime-se, Richard. Venha, assim. Eu me sinto melhor de fato. Tenho certeza disso.
Agora, Jane, desça na frente e vá até a porta dos fundos. Abra o ferrolho da porta lateral e diga ao cocheiro da diligência postal que verá no pátio ou um pouco mais adiante, pois pedi a ele que não passasse com suas rodas pesadas sobre o cascalho, que esteja a postos. Estamos a caminho, e Jane, se encontrar alguém, venha até o pé da escada e pigarreie. A essa altura eram 5 da manhã e o sol estava prestes a nascer, mas a cozinha ainda estava escura e silenciosa. A porta lateral estava trancada. Abria com o menor ruído possível. O pátio estava silencioso, mas os portões se encontravam abertos. E lá fora estava parada uma diligência postal com os cavalos atrelados e o cocheiro sentado na boleia. Aproximei-me e disse que os cavalheiros estavam a caminho. Ele assentiu e eu então olhei cuidadosamente ao redor, os ouvidos atentos. A quietude da manhã se demorava em toda parte. As cortinas ainda estavam fechadas nas janelas dos quartos dos criados. Passarinhos começavam a cantar nas árvores floridas do pomar, cujos galhos pendiam feito guirlandas brancas sobre o muro que ladeava o pátio. Os cavalos de quando em quando batiam com as patas no chão em seus estábulos fechados. Tudo mais estava quieto. Os cavalheiros chegaram. Mason, apoiando-se no Sr. Rochester e no médico, parecia caminhar com tolerável facilidade. Ajudaram-no a subir na carruagem. Carter seguiu. Cuide dele, disse o Sr. Rochester a este último, e hospede-o em sua casa até que fique curado. Passo dentro de 1 ou 2 dias para ver como ele está. Richard, como se sente? O ar fresco me reanima, Fairfax. Deixe a janela aberta do lado dele, Carter. Não está ventando. Até logo, Dick. Fairfax, o que foi? Cuidem dela, tratem-na com carinho. E ele parou de falar e irrompeu em lágrimas. Faço o possível, sempre fiz e continuarei fazendo, foi a resposta. Ele fechou a porta da diligência e o veículo se foi. Deus queira que haja um fim para tudo isso, acrescentou o Sr. Rochester, enquanto fechava os pesados portões e atravessava neles a barra. Feito isso, caminhou com passos lentos e ar distraído na direção de uma porta que bordejava o pomar. Suponho que ele já não precisava mais de mim. Preparei-me para regressar a casa mais uma vez, porém ouvi-o chamar. Jane. Ele segurava a porta aberta e estava parado ali, esperando por mim. Venha tomar um pouco de ar fresco por um momento, disse ele. Essa casa é uma masmorra, não acha? Parece-me uma mansão esplêndida, senhor. O encanto da inexperiência tolda seus olhos, respondeu ele, e você a vê através de um véu de encantamento. Não consegue perceber que os enfeites dourados são limo e a seda teias de aranha, que o mármore é sórdida ardósia e a madeira polida, meras lascas refugadas e troncos retorcidos. Aqui, porém, e ele apontou para o terreno verdejante onde havíamos entrado. Tudo é real, encantador e puro. Ele tomou uma aléia ladeada por arbustos, macieiras, pereiras e cerejeiras, e do outro lado,
um canteiro com todo tipo de flores tradicionais, cravos dos poetas, prímulas, amores perfeitos, misturadas a abrótanos, roseiras bravas e ervas aromáticas. Tudo estava tão fresco quanto uma sucessão de chuvas e o sol de abril, numa adorável manhã de primavera, tornavam possível. O sol despontava a leste e a luz brilhava sobre as árvores floridas e úmidas de orvalho, reluzindo nos tranquilos caminhos entre elas. Jane aceita uma flor? Ele colheu um botão de rosa, o primeiro do arbusto, e me ofereceu. Obrigada, Senhor. Gosta desse nascer do sol, Jane? Este céu com suas nuvens altas e finas, que com certeza vão se dissipar quando o dia esquentar um pouco. Esta atmosfera plácida e encantadora. Gosto muito. Você teve uma noite estranha, Jane? Sim, senhor. E fez com que ficasse pálida. Sentiu medo quando a deixei sozinha com Mason? Tive medo que alguém saísse do quarto interno, mas eu havia trancado a porta. Tinha a chave no meu bolso. Seria um pastor descuidado se deixasse minha ovelha de estimação, tão perto da toca de um lobo, sem proteção. Você estava salvo. Grace Poole vai continuar morando aqui, senhor? Ah, sim, não se preocupe com ela. Tire isso dos seus pensamentos. Mas parece que a sua vida corre risco se ela ficar. Não se preocupe, posso cuidar de mim. O perigo da última noite já passou, senhor? Não posso garantir enquanto Mason não tiver deixado a Inglaterra, nem mesmo quando isso acontecer. Viver para mim, Jane, é estar pisando sobre a crosta de um vulcão que pode se abrir e cuspir fogo a qualquer momento. Mas o Sr. Mason parece um homem fácil de se levar. Sua influência, senhor, é claramente forte sobre ele. Nunca há de desafiá-lo ou ofendê-lo intencionalmente. Ah, não! Mason não iria me desafiar, nem por sua própria vontade me ofender, mas pode ser, sem querer, em algum momento, através de uma palavra descuidada, ele me prive, se não da vida, pelo menos da felicidade, e para sempre. Diga para ser cuidadoso, Senhor. Relate a ele o seu temor e lhe mostre como evitar qualquer risco. Ele deu uma risada sardônica, segurou apressadamente a minha mão e largou-a com a mesma pressa. Se eu pudesse fazer isso, sua ingênua, onde estaria o risco? Seria aniquilado no mesmo instante. Desde que conheço Mason, só o que tenho a fazer é lhe dizer, faça isso para que algo seja feito. Mas nesse caso, não posso lhe dar ordens. Não posso lhe dizer, cuidado para não me fazer mal, Richard, pois é imperativo que ele não saiba desse poder de me fazer mal. Agora você está intrigada. Vou deixá-la mais intrigada ainda. Você é minha amiga, não é? Gosto de lhe servir, senhor, e de lhe obedecer em tudo que é correto. Justamente, isso eu percebo. Vejo genuína satisfação em sua atitude, em seu aspecto, em seus olhos e em seu rosto, quando está me ajudando e tentando me agradar, trabalhando para mim e comigo em como você diz com essas palavras tão típicas suas, tudo o que for correto, pois se eu lhe pedisse para fazer o que considera errado,
não haveria corridas com passos leves, nem essa prontidão tão eficiente. Não haveria olhar vívido, nem rosto animado. Minha amiga haveria de se voltar para mim, quieta e pálida, e diria: não, Senhor, isso é impossível, não posso fazer, porque está errado. E ficaria tão inflexível quanto uma estrela fixa no céu. Bem, você também tem influência sobre mim e poderia me fazer mal, mas não ouso lhe mostrar onde sou vulnerável, por medo de que você, mesmo fiel e amigável como é, fosse imediatamente me apunhalar. Se não tem nada mais a temer do Sr. Mason do que de mim, Senhor, está a salvo. Deus queira que sim. Venha, Jane, há um caramanchão aqui, sente-se. O caramanchão era um arco no muro, forrado de era, nele havia um banco rústico. O Sr. Rochester se sentou, deixando, porém, espaço para mim. Mas fiquei parada de pé diante dele. Sente-se, disse ele. O banco é grande o bastante para dois. Você não hesita em vir se sentar ao meu lado, não é mesmo? Isso é errado, Jane? Respondi, indo ocupar o lugar que ele indicava. Recusá-lo não teria sido sábio, eu senti. Agora, minha pequena amiga, enquanto o sol bebe o orvalho, enquanto todas as flores neste velho jardim acordam e se expandem, e os passarinhos vão buscar o desjejum dos filhotes no milharal, e as abelhas madrugadoras começam o primeiro turno de trabalho, vou lhe apresentar um caso que deve tentar considerar seu. Mas primeiro olhe para mim e diga-me se sente confortável e não teme que eu esteja errado ao pedir que fique, ou que você esteja errada ao ficar. Não, Senhor, estou bem. Bem, Jane, então recorra à sua imaginação. Imagine se não fosse mais uma moça bem educada e disciplinada, mas um rapaz impulsivo, mimado desde sua infância. Imagine-se num remoto país estrangeiro. Suponha que ali você viesse a cometer um erro capital. Não importa de que natureza ou quais os motivos, mas um erro cujas consequências haveriam de segui-lo por toda a vida e macular toda a sua existência. Veja bem, não digo um crime, não estou falando de derramamento de sangue ou algum ato culpado que poderia fazer seu perpetrador punível pela lei. A palavra que uso é erro. Os resultados do que fez tornaram-se com o tempo insuportáveis para você, que toma medidas para encontrar alívio, medidas inusitadas, mas nem ilegais nem culpáveis. Ainda assim, sente-se infeliz, pois a esperança o abandonou bem no começo da vida. Ao meio-dia, seu sol escurece, por causa de um eclipse, que você sente que não terminará até a hora do crepúsculo. Recordações amargas e vis tornam-se o único alimento de sua memória. Você vagueia por toda parte, buscando o repouso no exílio e a felicidade no prazer. Refiro-me ao prazer duro e sensual que embota o intelecto e faz murchar os sentimentos, o coração cansado e a alma esvaziada. Volta para casa após anos de banimento voluntário. Conhece alguém.
não importa como nem onde. Nessa pessoa encontra muitas das excelentes qualidades que passou 20 anos buscando, sem sucesso. São puras, saudáveis, sem nódoas ou manchas. Estar em sua companhia faz com que reviva, com que se regenere. Sente o regresso de dias melhores, de desejos mais elevados e sentimentos mais puros. Deseja recomeçar a vida e passar o que resta dos seus dias de um modo mais digno a um ser imortal. Para atingir esse fim, justifica-se que deixe de lado um habitual obstáculo, mero impedimento convencional, que nem sua consciência santificada, nem sua razão aprova. Ele fez uma pausa, esperando pela resposta. E o que eu deveria dizer? Ah, quem me dera algum espírito benigno me sugerisse uma réplica sensata e satisfatória. Vã aspiração. O vento oeste sussurrava entre a era ao meu redor, mas nenhum gentil Ariel pegava emprestado seu sopro como maneira de falar comigo. Os pássaros cantavam no topo das árvores, mas seu canto, embora adorável, não tinha palavras. Mais uma vez, o Sr. Rochester expôs sua pergunta. Terá razão o homem errante e pecador, mas agora arrependido e desejoso de repousar, em desafiar a opinião do mundo, a fim de se unir para sempre à sua suave, graciosa e amável estranha, garantindo desse modo sua própria paz de espírito e a regeneração de sua vida? Senhor, respondi, o repouso de um errante e a correção de um pecador nunca deveriam depender de outra pessoa. Homens e mulheres morrem, às vezes falta sabedoria aos filósofos e bondade aos cristãos. Se alguém que o Senhor conhece sofreu e errou, que busque em algum lugar, acima de seus semelhantes, a força para reparar os erros e o consolo para se curar. Mas o instrumento, Deus, que faz o trabalho, determina o instrumento. Eu próprio, e digo-lhe sem nenhuma parábola, fui um homem mundano, dissoluto e inquieto, e acredito ter encontrado o instrumento da minha cura em... Ele fez uma pausa. Os pássaros seguiam gorjeando, as folhas tremulando levemente. Quase me surpreendeu que não interromperam seus trinados e sussurros para ouvir a revelação que ia se seguir, mas teriam que esperar vários minutos. Foi quando o silêncio se estendeu. Por fim, ergui os olhos para o meu moroso interlocutor. Ele me fitava ansiosamente. Minha pequena amiga, disse num tom bastante diferente, e seu rosto também mudou, perdendo toda a suavidade e gravidade, e se tornando severo e sarcástico. Já notou a predileção que demonstro pela senhorita Ingram? Não acha que se eu me casasse com essa dama, ela haveria de me regenerar com uma vingança? Ele se levantou imediatamente, foi até a outra extremidade do caminho e, quando voltou, cantarolava uma melodia. Jane, Jane, disse, parando diante de mim. Está muito pálida por conta das vigílias. Não me amaldiçoa por atrapalhar seu descanso? Amaldiçoá-lo? Não, senhor. Vamos apertar as mãos para confirmar isso. Que dedos frios! Estavam mais quentes
ontem à noite, quando os toquei à porta do quarto misterioso. Jane, quando fará uma vigília comigo novamente? Quando eu puder ser útil, Senhor. Por exemplo, na véspera do meu casamento. Tenho certeza de que não conseguirei dormir. Promete ficar acordada comigo e me fazer companhia? Com você posso falar da minha adorável noiva, pois você já a viu e a conhece. Sim, Senhor, ela é extraordinária, não é, Jane? Sim, Senhor, uma mulher e tanto, Jane, alta, morena e jovem, com cabelos como as damas de Catargo deveriam ter. Valha-me, lá estão Dente e Len no estábulo. Vai embora entre os arbustos, por aquele portãozinho. Enquanto eu seguia numa direção e ele na outra, pude ouvi-lo no pátio dizendo alegremente: Mason levantou mais cedo que todos vocês hoje. Foi embora antes da alvorada. Acordei às 4 da manhã para me despedir dele.